Olá, eu sou Douglas Domiti. Vim fazer mais um vídeo aqui para vocês sobre o Petit Lenormand. Hoje eu vim falar de Petit Lenormand e Tarot. Como que a gente pode trabalhar no consultório com essas duas técnicas, certo? Eu trabalho muitos anos com o Tarot e com o Petit Lenormand. Eu tenho 20 anos de trabalho profissional com essas terapias, com essas técnicas, né? Então, eu demorei muito para conseguir encaixar uma na outra. Como lidar com elas? Como fazer com que essas linguagens se conversassem? Porque, na realidade, são dois oráculos fantásticos, dois oráculos maravilhosos que eu amo, só que cada um tem sua característica, tem sua linguagem, seu linguajar, né? Sua forma de mostrar a vida do consulente, de aconselhar. Como conseguir trabalhar isso, né, dentro do consultório? Foram muitos anos batendo cabeça, muitos anos me batendo daqui para lá, usando um, depois usando o outro, depois tentando usar os dois ao mesmo tempo, até realmente conseguir desenvolver uma forma de trabalhar com eles de uma forma harmônica, de uma forma que realmente seja mais produtivo na consulta. Tá? Então aqui eu fiz um exemplo aqui da mesa real, né? Desse linguajar aqui da mesa real, que é uma forma de abertura que eu gosto bastante, tá? E eu vou explicar como que eu trabalho com o tarô em cima dela, tá? Isso é um processo. Então aqui, por exemplo, eu abro a mesa real para o cliente, né? Tá? Primeiro ponto, você tem que ver se você tem necessidade de dois oráculos. De repente, um é o suficiente para você, né? E tem pessoas que já não, que gostam de trabalhar com dois. Tem dias que eu uso os dois, tem dias que eu uso um, depende muito de como eu sinto a consulta. Eu sempre tenho do meu lado um Lenormand e um tarô, pelo menos. Quando não, dois Lenormands e dois tarôs para fazer o que eu achar necessário. Tá? Então eu fiz essa mesa real, isso aqui foi aleatório, do jeito que o baralho estava guardado, eu pus ele na mesa, para a gente fazer aqui uma brincadeira, né? Então eu faço a leitura da mesa real normal, né? Eu localizo o consulente, vamos supor que o consulente aqui eu estou com o baralho do colibri azul, né? Que é um baralho lindo. Então vamos supor que o consulente seja homem. Eu localizei o consulente, faço a leitura em volta dele, o que está perto dele. Eu trabalho com a escola europeia, então eu vou ler o que está perto dele. Depois eu vou localizar o que está longe, me trazendo detalhes dessa vida do consulente, de quais são os assuntos que ele está vivendo nesse sentido. Terminei essa primeira parte, o que eu faço? Eu embaralho o tarô, peço para ele puxar uma carta, vamos fazer uma carta aleatória aqui, né? Para trazer um conselho para esse momento da vida do consulente. Aí eu vou para os temas. Vamos supor que o consulente queira falar da vida profissional dele. Então eu trabalho com a vida profissional com a carta da Lua. Então eu vou fazer a mesma análise como eu faço lá, as cartas em volta da Lua, o que está pegando em volta da Lua, qual a tendência de futuro, as cartas que estão longe da Lua, vou fazer toda essa análise de distância. Aí depois que eu fiz isso, eu vou tirar uma carta do tarô para conselho, como ele vai lidar com a parte profissional dele nesse momento, tá? E nisso eu vou fazendo essa amarração dos oráculos. Eu vou poder, por exemplo, vamos lá para a parte de relacionamentos dele, né? Então eu posso olhar, por exemplo, o coração ou a aliança. Vamos achar a aliança aqui. Cadê a aliança? Aqui, ó. Então até próximos, né? Então eu faço essa análise aqui, por exemplo, da aliança, como é que estão os relacionamentos deles, os comprometimentos dele, vejo toda essa relação, vou olhar as cartas que estão distantes, e eu termino com um conselho para a vida afetiva dele. Tá? Saúde, vamos supor, aqui ele não está numa posição de saúde negativa, mas vamos supor que tivesse, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Vamos pegar aqui outro tema, a casa dele, o lar dele, como é que está o relacionamento em casa, como é que estão as coisas. Faço análise em volta das cartas próximas e olho as cartas longe, e daí eu vou puxar uma carta de conselho no lar. Tá? E vou fazendo essa ponte entre esses conhecimentos. Vejo a parte financeira dele, tá? Vejo o que está em volta, o que está perto, qual a tendência de futuro, as diagonais, vejo as que estão longe, e daí tiro uma carta para a vida financeira. Eu sempre coloco dessa forma essas cartas para que elas possam não estar atrapalhando na carta que está embaixo, que eu possa estar vendo o que está acontecendo com o Lenormand também. Tá? Então eu vou trabalhando sempre com um desses oráculos como uma forma de análise do momento do cliente, a tendência de futuro, e o outro como a solução, como ele pode lidar com essa situação. Tá? Porque não adianta você fazer duas avaliações de oráculos diferentes, elas vão entrar em choque. É como se o lado espiritual falasse para você, mas peraí, você não está acreditando no que eu estou falando? Entendeu?
Então, o ideal é você trabalhar como se fosse um bate-bola entre os dois, o que um está completando a situação. Um é a solução e outro é a avaliação. O que eu uso muitas vezes é esses dados, aqui eu estou com os dados da Tânia Durão, né? Daquele Lenormand Orixás dela. Então, o que eu uso muitas vezes também é o dado para completar uma informação. Eu quero ver um detalhe sobre o relacionamento dele. Tá? Então, eu pego o dado e jogo muitas vezes em cima ou do lado. Ó, aqui saiu o coração. Então, vamos supor, é uma relação que tem muito sentimento, né? Daí eu recolho aqui e isso eu vou costurando essas três coisas e vou tendo uma consulta bem completa, trabalhando dessa forma, podendo fazer esse jogo com essas situações. Eu posso fazer a mesma coisa invertendo. Abrir uma mandala, por exemplo, no tarô, né, com as 12 casas, a casa central, e conforme eu vou tirando, lendo os assuntos, as áreas que o consulente está mostrando na mandala, eu vou puxando uma carta do Lenormand, ou até duas, para falar como ele vai sair daquela situação nas casas. Tá? Então eu posso fazer também esse trabalho fazendo o inverso, usando o tarô como avaliação e previsão e o Lenormand como aconselhamento. Também dá esse processo. Eu usei o Lenormand aqui, né? Eu achei que é o que eu tenho usado mais para primeira mão, né? Hoje eu tenho trabalhado muito na minha primeira mão, é a mesa real. Aí depois eu vejo necessidade de outras jogadas. Então esse é um processo que eu, com o passar dos anos, fui trabalhando e fui chegando à conclusão de que é a melhor forma de você trabalhar. Tem gente que trabalha com... Eu posso incluir, inclusive aqui, já ia esquecendo, eu posso incluir um arcano menor, também para dar um direcionamento maior nesse conselho, nesse como ele vai lidar. Então eu peguei aqui o arcano maior e coloco junto o menor. Eu vou pondo junto, que vai ser um aconselhamento nas áreas da vida dele, como ele vai lidar com essas situações. Tá? Eu gosto de trabalhar também na escola europeia com tarô, né? Então eu sempre trabalho com maior e menor em cada casa. Então aqui eu também vou estar trabalhando sempre com maior e menor. Tá? Nisso você consegue enriquecer a tua consulta e as perguntas no final da mesa real ficam quase mínimas. Normalmente as minhas consultas, no final da mesa real tem uma pergunta e olha lá. Tem vezes, normalmente eu fecho todas as questões da mesa real com essa forma, utilizando o tarô junto ou os dados, eu vou fechando as questões. Vão ficando muito claras. Né? Outra opção que você tem para trabalhar com esses dois oráculos é você fazer a mesa real, deixa a mesa real e usa um espaço, puxa ela mais para o canto de repente, e deixa um espaço para você fazer os métodos do tarô. Aí você vai perguntando em métodos aqui, fechando questões que possam ter ficado em aberto, que não estão muito claras na mesa. Eu, particularmente, não vejo necessidade disso. Eu acho que isso não existe necessidade. Aqui você consegue fechar os assuntos e você consegue detalhes com os dados. E o aconselhamento, o direcionamento de como o cliente lidar com a situação com o tarô. É um bate-bola que fica muito legal na consulta, funciona muito bem, tá? Ele realmente, a consulta fica muito completa e o resultado fica muito bacana. E é legal você dominar os dois oráculos, né? Você tem que ter um domínio bom dos dois para você realmente fazer isso, senão a carta vai te trazer mais perda de conteúdo do que solução. Se você não tiver realmente uma boa formação em tarô, tiver no Lenormand e não no tarô, e vice-versa, daí não arrisca. Quando você estiver realmente seguro nos dois oráculos, e você vê qual que você prefere, daí você faz esse bate-bola, funciona muito bem. Tá? É um bate-bola muito bacana, né? Funciona muito legal e a consulta fica muito completa, fica muito enriquecida. Você já vai dando nessa primeira leitura, além de uma tendência, de uma previsão aqui e de uma tendência a uma previsão, você vai fazendo análise da vida do consulente e já vai dando como ele lidar e tentar transformar essa situação. Tudo numa mesma consulta. Tá? Então é um processo muito interessante. Tá certo? Me sigam nas redes, Douglas Domit no Instagram, Douglas Domit no Face e no YouTube. Tá? Um abraço a todos, até mais.